Nesta manhã de quinta-feira, 27 de junho, a liturgia nos traz esta página do Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 29. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Naquele dia, muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? E não foi em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu direi publicamente: jamais vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu e sua ruína foi completa. Quando Jesus acabou de dizer estas palavras, as multidões ficaram admiradas com seu ensinamento. De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, uma das mais belas páginas deste Evangelho de São Mateus, Evangelho também bem usado nos casamentos, porque construir a casa sobre a rocha, com certeza é construir a casa sobre o amor, quando tratamos do casamento. E Jesus continua ensinando os seus discípulos e a cada um de nós, quando ele dirige esta palavra a eles, para dizer que não é o que a gente fala, muitas vezes, que conta, mas é se a gente exatamente cumprir o que a gente falou. Não é o falar que garante, mas é o fazer. Já nos lembrava São Paulo que a fé sem obras é morta. Então não adianta eu dizer que eu tenho fé. Eu tenho que praticar, e nesta prática, mesmo sem eu dizer nada, é possível os outros enxergarem a minha fé por causa das minhas obras. E aqui Jesus é bem claro: não é todo aquele que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus. Inclusive muitos, disse Jesus, aproximarão, chegarão dizendo que foi no nome dele que profetizou, foi no nome dele que expulsou demônios, foi no nome dele que fez milagres. E Jesus
Dirigindo a palavra a esses, nos diz o versículo 23, jamais vos conheci. Queridos ouvintes, é preciso estarmos atentos para escutar a voz que vem do nosso Mestre, porque podemos ser enganados, já nos lembrava Jesus outro dia no seu Evangelho. Cuidado com os falsos profetas, cuidado com aqueles que vêm para enganar. E muitos estão assim, expulsando demônios em nome de Jesus, curando em nome de Jesus, fazendo milagres em nome de Jesus, mas não vive a palavra de Jesus, a proposta de Jesus. É preciso tomar cuidado para depois não ouvirmos da boca de Jesus: jamais vos conheci. O que Jesus nos chama a atenção a partir deste versículo 24, quando ele diz, meio que explicando tudo aquilo que ele já falou: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente. Queridos ouvintes, não basta só ouvir a palavra. Esse ouvir a palavra é o primeiro passo. Ouvir a palavra de Deus é o primeiro passo. Mas o segundo passo, tão importante quanto ouvir a palavra, é colocar em prática esta palavra. Quem assim o faz, constrói a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce firme. Eu sempre digo que quando nós rezamos, quando nós acolhemos a palavra de Deus em nossa vida e a praticamos, nós não estamos isentos das dificuldades que o mundo faz chegar até nós. Não estamos isentos. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Queridos ouvintes, a chuva, as enchentes, os ventos chegam para todos. Mas aqueles que ouvem esta palavra, aqueles que praticam esta palavra, ficam tranquilos, porque a casa não cai, porque esse ouvir e praticar a palavra de Deus, exatamente construir um alicerce. A casa que está construída sobre a rocha, sobre um alicerce firme, ela é capaz de suportar os ventos, as tempestades e as enchentes. Versículo 26. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo. Como alguém que constrói, faz uma casa bonita, uma fachada bonita, mas não tem alicerce. A gente vê muitas construções assim. Não estou falando de casa, estou falando de pessoas. Pessoas que querem construir uma vida sem alicerce, quer que a beleza seja só a parte de cima, só o que todo mundo vê, mas aquilo que ninguém vê e que talvez seja o mais importante de uma casa é o alicerce. Esse precisa ser bem feito, precisa estar bem construído. Mas o Senhor é tão bom para conosco que aqueles que hoje têm a sua casa bonita, mas não têm um alicerce, o Senhor ainda dá esta oportunidade para dar esta ajuda para refazer o alicerce. Deixa a casa bonita, mas é hoje, o tempo é hoje de refazer esse alicerce,
de ouvir esta palavra e colocar em prática, reconstruir a casa. Não precisa derrubar a casa. É preciso refazer o alicerce. O Senhor é quem nos ajuda a refazer esse alicerce. Porque se continuarmos com esse alicerce fraco, mal feito, mal construído, ele não suportará os ventos, as tempestades e as enchentes que a vida nos faz chegar. Jesus termina a sua pregação, o seu ensinamento, e a multidão estava admirada com o seu ensinamento. E nós ficamos também admirados com os ensinamentos de Jesus ou passa despercebido? Chega no final do dia, nós nem sabemos o que Jesus tratou no seu evangelho aqui pela manhã. Último versículo desta página, versículo 29. Jesus diz assim: de fato, São Mateus, melhor dizendo, né? De fato, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Quantas vezes ouvimos da boca de Jesus que os mestres da lei falam uma coisa, mas não faz aquilo que está falando. Isso é construir a casa sobre a areia. Vamos pedir ao Senhor, e hoje, 27, quando lembramos a memória de Santa Mônica, todo dia 27, pedir a ela, nossa querida padroeira, que nos ajude sempre e todos os dias construir esse alicerce da nossa vida, porque sem ele a nossa vida será uma ruína. Convido a você a compartilhar este vídeo, se inscrever no nosso canal. E você que ouve esta pequena e simples meditação, convido você a participar conosco todos os dias, ao vivo, às 6 horas da manhã, pela web rádio www.radiofilhosdesantamonica.com. Espero por você todos os dias ao vivo às 6 horas da manhã.